E a gente tem aqui, ó, a nossa primeira questão que diz o seguinte: num grupo de 87 pessoas, 51 possuem automóvel, tá certo? Então, ó, eu sempre gosto, pessoal, de pegar as grandezas e grifar elas, tá certo? Para que a gente possa ler realmente aquilo que importa do problema, ó. 42 possuem moto e 5 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que possui automóvel e moto. Bem, presta bem atenção aqui na situação, pessoal. Vou colocar o resuminho aqui, ó. A gente tem aqui o total, tá certo? A gente tem aqui o total de pessoas, tá? E o total são quantas? 87 pessoas, ok? Além disso, ó, 51 possuem automóvel. Então vamos lá, ó. Automóvel, tá dizendo que são quantas? 51 pessoas. 42 possuem moto. Então tem aqui moto, 42 pessoas. Então vou botar aqui, ó, 42 pessoas. E 5 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. Então vou botar aqui, ó, não possuem, tá certo? Não possuem, são aí 5 pessoas. Certinho? Bem, pessoal, com isso aqui, o meu resumo, eu já não preciso mais nada disso aqui, tá certo? Agora veja, ó, o número de pessoas desse grupo que possui automóvel e moto. Então ele quer saber o número de pessoas aí que possuem automóvel e moto. Como que eu sei, por exemplo, isso é uma questão de teoria de conjunto, mas como que eu sei que eu vou usar teoria de conjunto aí? Então anota aí no seu caderno, tá? Questões de teoria de conjunto, elas sempre vão, pessoal, especificar objetos, especificar pessoas. E, na maioria das vezes, eles vão criar um elo entre esses objetos e entre essas pessoas. Nota que aqui, ó, diz que tem 5 pessoas que não possuem nenhum dos dois veículos. Então, isso é um elo. 5 pessoas, né, nem tem moto, nem tem veículo. E veja que a pergunta é um elo maior. Quantas dessas pessoas possuem os dois, tá certo? Esse elo a gente chama de interseção. O que é interseção? Interseção, gente, é o que tem em comum nos dois, tá certo? Interseção é o que tem em comum nos dois. Então, eu vou pegar aqui, fazer os círculos. Eu vou botar aí de 2 cores diferentes para indicar isso. E o que que acontece aí, gente? Sabendo disso aí agora, eu vou agora só fazer o quê? Eu vou interpretar cada círculo desse aqui como um dos objetos. Então, aqui, por exemplo, vai ser o automóvel, tá certo? Aqui são os automóveis. E aqui vão ser as motos, tá? Aí que vem o segredo. Eu consegui identificar. Já sei que é teoria de conjunto, professor. Já sei que eu tenho que fazer esses diagramas. Guarda esses diagramas, que lá em raciocínio lógico a gente vai usar muito eles, tá certo? E aí, professor, o que mais eu preciso saber? A dica final. Já sabe tudo isso? Agora você precisa saber que sempre a gente começa colocando aqui nesses espaços a interseção. E o que é interseção? O que tem em comum em automóvel e moto. Mas nesse caso, perceba que o que tem em comum aí é o que ele pergunta, né? Ó, ele quer saber o número de pessoas desse grupo que possui automóvel e moto. Então é o que ele quer saber. Ele quer saber quantas pessoas têm automóvel e moto. E a região de automóvel e moto, ó, é essa aqui, tá certo? Nota que aqui tanto é automóvel, como também é moto, ó. Eu tenho essa região aqui, tá certo? Que tem quantas pessoas aí? Eu não sei quantas pessoas tem, é o que ele está perguntando. Em matemática, quando a gente não sabe quantas coisas são, a gente usa uma letra. Normalmente é o X. Então, ó, tem o X, que é o que eu quero achar, beleza? Agora, a sacada está aqui, pessoal. Presta bem atenção. O total são 87 pessoas. Só que eu já sei que 5 não estão aqui dentro, tá certo? Porque 5 nem tem moto nem carro. Então 5 está do lado de fora. Quer dizer que aqui dentro, pessoal, vão ter 87 menos 5. Então esse total aqui, se eu fizer as contas, eu sei que vai ser igual a 87 menos 5, vai dar 82 pessoas aqui dentro, beleza? Pronto, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso. O que mais? Vamos lá. Automóvel, eu tenho 51 pessoas, tá? Que tem automóvel. Só que nota,
tem pessoas que têm automóvel e tem moto. Como que eu vou fazer para botar esse 51? Eu sei que aqui tudo tem 51, só que aqui eu já preenchi com X, né? Essa região aqui agora, ó, essa região é uma região que representa as pessoas que têm apenas ou somente. Guarda essas duas palavras, apenas ou somente, porque elas são o guia para você conseguir desenvolver isso aqui. Então, existe aí, pessoal, algumas pessoas que têm apenas automóvel, mas como que eu vou fazer para saber quem são as pessoas que têm apenas automóvel? Vou fazer o quê? Eu vou pegar todas as pessoas que têm automóvel e vou pegar e vou tirar as pessoas que têm automóvel e moto, que são essas X aqui, ó. Quando eu faço isso, eu deixo obrigatoriamente aqui pessoas que possuem apenas automóvel. Entendeu aqui, gente? Ó, aqui fica apenas automóvel. E vou fazer a mesma jogada para moto. Ó. Moto são 42. Então, moto tem 42. Só, pessoal, que aqui é a região do apenas moto. Quando eu coloco 42, eu estou colocando as pessoas que têm carro e moto também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar as pessoas que têm moto e que também têm carro, que eu já coloquei aqui, ó, que são essas X que eu quero achar, tá bom? Então, eu vou pegar e vou tirar X aqui disso aqui, tá certo? Vai ficar 42 menos X, beleza? E aí, gente, é problema resolvido. Por quê, professor? Porque você já sabe aqui quantas pessoas têm apenas automóvel, quantas pessoas têm automóvel e moto, e quantas pessoas têm apenas moto. Tá tudo aqui. Quando você somar tudo isso, tem que dar o total de pessoas que estão aqui, que é 82. Ou seja, você tem a possibilidade de igualar. E quando você iguala, você está diante de uma equação, tá certo? E aí você resolve o problema. Então fica assim, ó. Eu vou pegar, nota só, 51, ok? Menos X, mais o X aqui, tá certo? Mais 42, menos o X. Isso tudo tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 82. Então, somando tudo dá 82, ó. Aí, ó, esse X está negativo e esse está positivo. São coisas iguais de sinais diferentes. Você pode simplificar isso aqui. Você pode cancelar. Aí vai ficar aqui, ó, 51 mais 42, tá certo? E aí você somando 51 mais 42 vai dar quanto? Vai dar 93 menos o X aqui, tá certo? Isso é igual a quanto? Ao resultado, que é 82. O 93, pessoal, tá positivo, vai passar para o outro lado o quê? 93 está positivo, passa para o outro lado negativo, tá? E aqui eu fico com menos X, 82 menos 93, se eu não estiver enganado, é menos 11. Então, ó, X vai ser igual a quanto? Ó, X vai ser igual a 11, tá bom? Então tá aí, ó, tá? X vai ser igual a 11. Essa vai ser a nossa resposta, a letra B. Questão número 2. Vamos lá? Para incentivar a compra à vista, uma determinada empresa oferece um desconto de 12% para esse tipo de pagamento. Se um determinado produto custa R$ 369, à vista, então, o valor desse produto a prazo é? Muito bem, gente. Então, vamos dar uma olhada aqui como que a gente vai resolver isso aí, tá certo? Veja, tá dizendo que dá um desconto aí de 12%. Desconto, certo? Desconto de 12%. Para o tipo de pagamento à vista, né? Se um determinado produto custa R$ 369 à vista, então ele está dando o valor do produto à vista aí, ó. Vou botar aqui, certo? À vista, R$ 369,60, ok? À vista. Então, o valor desse produto a prazo é... Gente, isso aqui tá na cara que é uma questão de porcentagem. Isso aí não tem muito o que interpretar, porque ele sempre vai usar o símbolo ou a palavra porcentagem, tá certo? Então, é fácil de interpretar as questões de porcentagem. O problema da questão de porcentagem é entender como resolver ela. E aí você vai precisar lembrar de 3 frases. Anota aí no seu caderninho para você matar todas as questões de porcentagem que existir na face da Terra, você mata com 3 frases, tá certo? A primeira e mais forte que a gente vai usar nesse problema aqui é: o valor que eu tenho antes vale 100%. O valor que eu tenho antes vale 100%, tá certo? Segundo, anota o segundo aí. Todo número decimal
possui um valor percentual. Como assim, professor? Ó, se você pegar isso aqui, ó, 0,20, 0,20, pessoal, é a mesma coisa que 20%. Por quê? 20%, gente, bem rapidinho, ó, 20%, esse símbolozinho aqui, ó, tem uma história nele. Esse símbolozinho tem essa história aqui, ó. Ele vem desse nome, lá do latim, pessecto. Depois, ficou sendo escrito só secto. Com o tempo, ficou sendo escrito CTO. E depois foi se escrevendo rápido, CTO, e virou o que a gente conhece hoje. Pessecto, pessoal, eram partes de 100. As mercadorias chegavam e as pessoas falavam, pega 30 partes de 100, pega 50 partes de 100, pega 60 partes de 100, tá certo? Então, isso aí virou a porcentagem. Então, são partes de 100. Então, quando você pega aqui 20%, ó, é 20 partes de 100, belezinha? E 20 partes de 100 é uma fração, que você pode simplificar, e 2 dividido por 10 vai ser igual a quanto, pessoal? Se você dividir 2 por 10, dá 0,2. Por isso, ó, que 0,2, 0,2, 0,20 é a mesma coisa, tá, gente? São iguais. Então, por isso que é igual a 20% aqui, tá certo? Então, não esqueça, segundo item, todo número decimal possui um valor percentual, tá certo? 0,35, então, professor, 35%, ok? 0,44, 44%, ok? E assim vai. E se for 0,02, 2%. E se for 1,11, 111%, tá certo? Então, gente, todo número decimal possui um valor percentual, não esqueça disso, porque ajuda muito nas questões de porcentagem, ok? E a terceira que a gente precisa lembrar, gente, a gente já viu aí que o valor que eu tenho antes vale 100%, né? A gente viu aí que todo número decimal possui um valor percentual e também saber que, às vezes, ele não dá um valor no problema, ele só dá a porcentagem, mas não diz o valor. Ele diz que algo é 100%, o dobro disso vai ser quantos por cento, ele não dá o valor. Quando ele não der o valor, melhor ainda, porque você pode atribuir um valor fictício, chama de 100. Aí fica ótimo. Cada por cento vale 1, tá entendendo? Então, se ele não der o valor numa questão de porcentagem, você vai usar o valor 100. E isso vai facilitar completamente, tá certo? Aí, os seus cálculos, ok? Muito bem, gente. Então, anotado aí, a gente já está com o enunciado aqui, tá certo? E ele pede o quê, pessoal? Ó, 12% 369. Então, o valor desse produto a prazo, o valor à vista é 369. A primeira coisa que eu pergunto a vocês aqui em relação a esse problema é, quem que vem antes? É o valor que ele tem aí à vista, que ele pagou 369, ou era o valor que existia antes desse valor à vista? Esse valor à vista é um valor descontado ou não é? É, né? Antes desse valor à vista existia um valor X aqui, que eu não sei qual é. Esse foi o valor à vista que foi dado depois de algo. Depois de quê? Depois do desconto, tá? Então, esse valor à vista, ele vem com um desconto de 12%, ou seja, ele representa 88% do valor, certo? Já esse valor aqui inicial, eu não sei quanto é. Aí, o que eu disse? O valor que eu tenho antes vale 100%. E como é que fica armado isso aqui? Fica assim, pessoal. O valor que eu tenho antes vale 100%, que eu não sei quanto é, né? Já 88%, pessoal, vai ser quanto? Vai ser o valor que eu vou pagar ali parcelado. 369,60. Esse é o valor aí, tá certo? Parcelado. E o à vista eu não sei, chamo de X. Acabou-se, pessoal. Aliás, o valor aqui de 100% eu não sei, chamo de X. E aqui acabou, pessoal. É só uma regrinha de 3 simples e fazer os cálculos, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Então não esqueçam, o valor que eu tenho antes vale 100%, beleza? Guarda isso no coração, porque é super importante, ó. Agora fica x vezes 88, 88x, ok? Então aqui, ó, 88x. E 100 vezes 369 e 60, ó, 369 e 60, dá 36.960. É só andar com a vírgula 2 vezes para a direita, porque multiplicou por 100, tá? X vai ser igual aqui, ó,
36.960 dividido por 88. Eu vou fazer essa divisão aqui para vocês verem, ó. 36.960 dividido aqui por 88. Isso dá 4, né? Que vai dar 32 com 32. No caso aqui vai dar 320 com 32. 320 com 32, 352, né? Então fica 352. Aqui vai sobrar quanto? Vai sobrar 7, 1, 0, desce o 6. 176 para 88 dá 2, né? Que dá 176 e resta quanto? 0. E esse 0 vem para cá. Tá aqui, gente. Então, ó, o valor X, o valor parcelado, né? Vai ser R$420. Então, o que eu preciso lembrar nesse tipo de problema aí? O que é que eu não posso esquecer? Que o valor que eu tenho antes vale 100%. Lembrou disso aqui? Não erra. Porque o problema, gente, é que às vezes a pessoa coloca o 100% aí no 369,60. Aí, ó, dá errado, tá certo? Aí dá errado, tá bom? Muito bem, gente. Então vamos lá. Questão 3. Olha aí essa questãozinha. Muita gente se confunde nessa questão, tá? Ó, João possui 3 filhos. Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou 1.500.000 de herança para seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional. Guarda esse nome, diretamente proporcional, à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20 e Jorge com 23. Bem, o que acontece aí nesse caso, pessoal? 1.500.000 reais vão ser divididos aí entre João, tá certo? Entre Ana, Tiago e Jorge. Tá? E ele coloca ali, ó, de forma diretamente proporcional. Gente, o nome desse assunto é divisão proporcional. E como que eu caracterizo, como é que eu sei que eu estou diante de uma questão de divisão proporcional? Ele sempre vai dizer que um valor, sempre, ou uma quantidade, um número, vai ser dividido de forma proporcional ou de forma inversamente proporcional. Sempre vai ter isso, tá certo? E muitas vezes a história é herança. Não é à toa que esse problema também recebe o nome de regra da sociedade, tá certo? Por quê? Porque é uma regra para ninguém ter vantagem sobre ninguém. Todo mundo recebeu o valor devido. Por isso que o pai aí, né, no caso, tá usando a regra da sociedade, para que os filhos tenham tudo igual. E aí eles usam um padrão, que no caso aí é a idade de cada um, tá certo? Bem, então o que eu tenho aqui, gente? Ó, João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge, certo? E o valor total é 1.500.000. Pessoal, um jeito facílimo de vocês matarem isso aqui. Depois eu posso mostrar outras formas, mas para mim a mais fácil é essa. Detectou que o problema é regra da sociedade? Pega o valor que ele vai dividir. 1.500.000. Tá certo? Tá aí. Pegou esse valor? Agora soma o que ele está levando em consideração para dividir. Ele não está levando em consideração a idade? Então soma todas as idades. 17 mais 23 vai ser igual a 40. Né? 17 mais 23, 40. 40 mais 20 é 60. E divide 1.500.000 por 60. Pode fazer essa divisão. Aí tem gente que pensa, professor, esse número aí é muito grande, como é que eu posso fazer essa divisão de forma mais fácil aí? Você pode, pessoal, por exemplo, ó, deixar esses 3 de lado e no fim você bota. Então você divide só 1.500, certo? Só 1.500 por 60, ó. Olha aí que moleza. Você pode até cancelar um zero com esse zero aqui. Ainda fica até mais fácil, ó, 150 por 6. Veja que tem 3 zeros guardados lá, tá? E aí divide, ó, certo? 12. 12 aqui, que vai dar 3. Coloco 5, que dá 30. E resta 0. Então, veja, ó, deu 25, só que eu tenho 3 zeros lá. Então, eu vou botar aqui, vai ficar 25.000. Isso quer dizer o quê, pessoal? É como se fosse cada ano valendo 25.000. Como se fosse cada ano valendo 25.000. Então, por exemplo, eu quero saber Ana. Ana tem quantos anos, né? 17? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 17 vezes 25.000, tá bom? 17 vezes 25.000. Vou fazer aqui, ó, tá? Ó, nota que é 25.000, é porque eu não boto os zeros que no fim eu boto, tá? Ó, 17 vezes 25.000. Então, eu faço só 17 vezes 25. E no fim eu boto os 3 zeros, ó. 7 vezes 5, 35.
7 vezes 2, 14. Com 3, 17. E agora, eu vou multiplicar aqui o 1, multiplicar o 5 e o 2. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. Então vai ficar, opa, vou botar mais embaixo. 5, 12, 425. Então, gente, eu já sei quanto que a Ana vai receber, ó. 425 mil. Esse é o valor da Ana. Não esqueça que eu boto no fim os 3 zeros, tá? Para facilitar aí. Então, 425 mil. Já o Tiago, ó, olha aí o Tiago. O Tiago vai receber quanto? Ele não tem 20 anos? Então, fica 20 vezes 25 mil. Ó, esse aqui é mais fácil, tá certo? Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu faço 2 vezes 25, que dá 50, e depois eu conto quantos zeros eu não botei, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu boto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Dá 500 mil. E o Jorge é o restante aí, pessoal. Então eu posso até fazer a conta e ver quanto falta, ó. 500 para 425 mil dá 925 mil. 925 mil para 1 milhão e 500 vai precisar de quanto aí, gente? Vai precisar de 575 mil, né? Para completar 1 milhão e 500. Então, o último você não precisa fazer a conta. Você pode ver quanto está faltando, ou então multiplica. Se você fizer 23 vezes 25 mil, vai dar 575 mil. Você pode fazer aí para treinar. Esse é um problema, regra da sociedade. Cai muito, gente, em diversos concursos aí, tá? Então, como que a gente identifica? Pelo enunciado, ele sempre fala isso diretamente. Vai dividir diretamente, tá? Vai dividir diretamente. Ele precisa dividir igualmente para que para que o dinheiro seja dividido de forma igualitária, tá bom? É chamado também de regra da sociedade, beleza? Então fica ligado nisso aí, tá bom? Questão 4, olha aí. Vamos ver aí. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Gente, ele tem lá os pedaços de malha com 120, 180 e 240, e eles precisam cortar em pedaços iguais, uniformizar o tamanho dos pedaços. Só que esse pedaço tem que ser o maior possível. Então anota aí. Questão que fale em dividir, cortar, repartir e sinônimos, tá certo? Qualquer um sinônimo dessas palavras aí. E, principalmente, dentro dessa questão perguntar qual é o maior ou o menor possível, tá certo? De dizer que vai dividir e essa divisão vai ser feita de forma maior ou menor possível, eu já sei que isso vai ser uma questão de MDC. Não tem para onde correr, pessoal. É questão de MDC. Então, o seu trabalho, depois que identificou, tá? Vai ser qual? Vai ser pegar os números 120, 180, 240 e calcular o MDC. Professor, esqueci como é que calcula. O que tu vai fazer? O MDC é diferente do MMC, tá certo? O MDC... Já a gente vai fazer um de MMC para a gente saber a diferença. Você tem que dividir os 3 ao mesmo tempo. Não pode dividir só um. Você tem que dar um jeito de dividir os 3 ao mesmo tempo, tá certo, pessoal? Então, como que a gente vai fazer isso aí, tá? Você vai pegar aqui e vai ver qual número divide todos. Como eles são pares, eu sei que o 2 divide todos. Só que no MDC... não precisa ser o menor. Você pode pegar um número maior. O problema é só dividir os 3. E eu percebo que os 3 têm 0 no fim. Então eu posso usar o 10, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum em pegar um número maior que 2, por exemplo, que eu sei que divide também. Lá no MMC você vai ver que tem que ser o menor. Aqui não. Aqui o que importa é que divida todos. Então, ó, vai ficar 12, certo? 18, 18, e aqui, ó, 24, tudo dividido por 10. E vou ver se ainda tem número que divide todos ao mesmo tempo. E eu percebo, ó, que 12 divide por 6, 18 divide por 6, 24 divide por 6, ó, tá? Então vai ficar 2, 3 e 4, tá certo? Todos esses números aí dividem por 6. Logo, pessoal, eu tenho aqui, ó, que como não vai ter número que divida esses 3 ao mesmo tempo, ó, não tem.
tá? Nenhum número vai conseguir dividir esses ao mesmo tempo. Então, o MDC vai ser a multiplicação aqui, ó, que dá quanto? 60. Aí, gente, para finalizar isso aqui e você não errar a questão mais, é o seguinte. Quando ele quiser saber qual é o maior, é o que está do lado direito. Então, a resposta é essa, porque ele perguntou, ó, qual comprimento será o máximo? Tá aqui, ó. Resposta, 60 centímetros. Mas se ele tivesse perguntado qual é o total de pedaços formados, ou qual a quantidade mínima de pedaços que eu vou conseguir formar com essas malhas, tá? Aí, se ele quiser saber o menor, é a soma do que está do lado esquerdo. É só somar aqui, 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Isso quer dizer que você consegue formar 9 pedaços de 60 centímetros, tá certo? Com esses pedaços aqui, tá? Bem tranquilo, gente. Então, se for maior do lado direito, se for menor do lado direito, ele diz isso no problema, e se estiver falando junto de divisão, você já sabe que resolve por MDC e morreu, acabou esse tipo de problema, tá bom? Então, nota como fica tranquilo olhando dessa maneira, ok? E aqui a gente vai ver agora como interpretar uma questão de MMC, tá? Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A cada 3 dias. Na máquina B, a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita uma manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção? No mesmo dia, pessoal. Pessoal, como que eu vou saber que é uma questão de MMC? Ele sempre dá essa ideia de repetição numérica, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, ou a cada 2, a cada 3, a cada 4. Essa repetição numérica sempre existe. O que mais que pode aí determinar, tá certo? Ele geralmente dá uma data, certo? Ele fala aí do momento, tá certo? No tempo. Mas o que marca mesmo é o ponto de encontro. Ele sempre vai querer saber quando algo vai ocorrer novamente, porque o MMC é da ideia de algo que é cíclico, tá certo? Então, isso, pessoal, é o que marca o MMC, essa ideia de ponto de encontro, tá bom? Então, nota, ó, já sei que isso aqui é MMC, né? Perguntando aqui, ó, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? Ou seja, quando as máquinas vão receber a manutenção no mesmo dia? O que tu vai fazer? Depois que identifica, é fácil. Você pega os números, né, que são quais? 3, 4, né, e 6. E aqui, no caso, você vai calcular agora, ó, o M... Opa! Aqui você vai calcular o MMC, tá? Você vai ver qual é, agora sim, tem que ser o menor número que divida pelo menos 1. Não precisa dividir todos, que divida pelo menos 1. No caso aqui, o 2, tá bom? Então vai ficar, ó, 3, 2 e 3, tá certo? Então tá aí, ó. E nota que ainda dá para dividir por 2 novamente. Opa, deixa eu botar aqui. Ó, aqui dá para dividir. Tem que ser do menor para o maior, gente. Se você pegar o maior, tá arriscado a errar. Provavelmente vai errar, tá bom? Tem que ser do menor para o maior. Agora eu tô vendo que só o 3 divide aqui. Então vai ficar 1, 1 e 1. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Então, gente, o MMC, ou seja, depois de 12 dias, essas máquinas vão novamente sofrer manutenção juntas, as 3 no mesmo dia. Isso vai acontecer sempre, pessoal. De 12 em 12 dias, sempre isso vai acontecer. Então, as máquinas vão ter manutenção pela primeira vez em 12 dias, pela segunda vez em 24 dias, pela terceira vez em 36 dias, sempre aumentando 12. Porque as questões, às vezes, perguntam quando ela vai ter manutenção pela terceira vez. Tá entendendo? Então você vai ter que somar 12 mais 12 mais 12, tá? Então aí a gente decifra uma questão de MMC, beleza? Aqui na questão 6, vamos lá. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisa dar a seu filho. Na bula recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Gente, uma questão que ela meio que se repete, tá certo? Ela dá dados para uma coisa e depois ela repete, né, o que ela está falando, só que com outros valores. Isso aí, pessoal, é uma questão de regra de 3. É uma questão que se repete pelo menos 2 vezes.
Tá? Nota, ó, ele fala aqui, ó, 5 gotas e depois fala de novo 30 gotas. Ele só muda o número, mas o papo é o mesmo, é gotas, é hora, é remédio, tá certo? Ou seja, existe aí uma repetição, tá bom, pessoal? Então, é importante a gente identificar que quando existe uma certa repetição dentro da questão, provavelmente a gente vai estar falando de regra de 3. E aí, como é que eu resolvo regra de 3? Você pega as grandezas envolvidas. Ó. Quais são? Eu tenho aqui gotas, ok? Além de gotas, o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui a massa. E qual é a outra grandeza? Quem não sabe o que é grandeza, gente, é tudo que você puder medir. Qualquer coisa que você possa contar é uma grandeza, tá certo? Então, ó, gotas, massa e horas, tá certo? Tá aqui, ó, horas. Então, eu tenho 5 gotas, 2 quilogramas com uma massa corporal de 8 horas, tá certo? Aí vai repetir de novo, ó. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas, então, ó, 30 gotas do seu remédio a seu filho a cada 8 horas, tá certo? Então, ó, repetiu 8 horas. Então, a massa corporal dele é... Nota, uma das grandezas não é dada. É justamente essa que você vai chamar de quê? De X, beleza? E aqui, pessoal, é que a gente tem que usar agora a nossa inteligência e saber o que é uma coisa diretamente e inversamente proporcional. Regra de 3 você sempre vai precisar. Então, identificou que é regra de 3? Depois você vai identificar se é direto ou inversamente proporcional. Mas antes, eu vou passar para vocês aqui uma ideia. Ó. Perceba aqui que horas não varia. Em cima é 8, embaixo é 8. Sempre que uma das grandezas não variar, você pode apagar sem medo de ser feliz. Então, a regra de 3 composta, ó, vira a regra de 3 simples. Pode fazer isso sem medo de ser feliz, tá bom? Agora, vamos avaliar aqui gotas e massa e saber se isso aqui é direto ou inversamente proporcional. E como é que eu faço essa verificação? Você varia uma grandeza e vê o que acontece com a outra dentro da lógica do problema. Então, ó, 5 gotas é para um menino de 2 quilos. 30 gotas vai ser para um menino com um peso maior ou um peso menor? Lógico que para um peso maior. Então veja, quando a quantidade de gotas aumenta, a quantidade de massa também aumenta. E quando as coisas aumentam no mesmo sentido, poderia ser diminuir, tá? Uma diminui e a outra diminui também, ó, tá no mesmo sentido. Mas quando eu tenho uma aumenta, ou uma diminui e outra diminui, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Aí eu gosto de botar, ó, um Dzinho aqui para identificar. Eu não gosto daquilo de seta, que eu acho que seta atrapalha a cabeça do aluno, tá? Então eu boto o D para lembrar. Pronto, já sei que é direto. E quando é que ia ser inverso? Inverso é quando uma aumenta e a outra diminui, tá certo? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, você tem grandezas inversas, tá bom? Mas aqui é direto. E o que importa saber que é direto? Importa muito, porque se é direto, eu vou montar aqui uma regrinha de 3, né? Onde sempre o que tem x fica antes da igualdade, ó, fica antes da igualdade, tá? E o que vem depois, como é direto, ele não inverte, fica 5 sobre 30. Se fosse inverso, eu ia ter que escrever como? Eu ia ter que escrever 30 sobre 5. Mas é, pessoal, direto, então é 5 sobre 30, ok? E aqui, pessoal, é só fazer meio pelos extremos, ó, vai ficar 5x é igual a 2 vezes 30, que dá 60. Nota que regra de 3 é básico, né, pessoal? Eu nem expliquei aqui porque a gente precisa saber. Então, se você não sabe regra de 3, eu aconselho você começar seus estudos até por regra de 3. Então, ó, aqui é 5x igual a 60. Então, vai ficar 60, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Pessoal, 60 dividido por 5, ó, dá 12, ok? Então, você tem aqui, ó, 12 quilogramas. Vai ser aí a massa do menino, ok?